Vamos fazer uma leitura bíblica do livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ti, fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Nesta oportunidade, estaremos trazendo a palavra do Senhor, nesse texto que nós acabamos de ler, e o título que damos para esta mensagem é A Oração de Neemias. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo para Babilônia
A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C., e então o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E eles passaram ali um período de 70 anos. O Império Babilônio caiu, assumiu o Império Persa, portanto, Judá e Jerusalém ficaram sendo províncias de Babilônia e depois da Pérsia. E depois, então, de 70 anos de cativeiro, cumprindo-se a palavra do Senhor, o rei Ciro, então, ele permite que o povo retorne para Jerusalém, para reconstruir os muros. E esse retorno do povo para Jerusalém ocorreu por etapas, foram 3 etapas. E então já se fazia 92 anos, no ano 538 a.C., então, o povo começou a voltar para Jerusalém. Mas alguns ficaram ainda morando ali em Babilônia. E nós encontramos também este homem chamado Neemias. Provavelmente ele nasceu no cativeiro, ele era um copeiro do rei, estava numa situação privilegiada, e ele então viveu por volta do ano 445 a.C. Então já tinham passado aproximadamente 92 anos que o povo tinha iniciado o retorno para Jerusalém. E então, num determinado dia, ele recebeu a visita do seu irmão, chamado Anani, e outras pessoas que vieram visitá-lo. Vieram de Jerusalém para visitá-lo. E então ele perguntou como estava a situação lá em Jerusalém. Então ele foi informado que havia muita miséria, muito desprezo, e que os muros da cidade de Jerusalém estavam fendidos. Nós sabemos que os muros das cidades antigas ofereciam proteção, não somente proteção, mas dignidade. Uma cidade naquela época sem muros de proteção estava sujeita a invasões e a saques sucessivos. Então o povo que estava habitando lá, que tinha retornado do cativeiro para Jerusalém, estava desprotegido, estava humilhado, desprezado e vivendo em miséria. E então, quando Neemias, este copeiro do rei Artaxerxes I, recebeu esta notícia, ele ficou muito triste. Diz aqui no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ouvindo ele estes relatos, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então ele, tendo esta notícia, ele então jejua e ele ora. E neste capítulo 1, então, nós encontramos aqui Neemias orando. Relata aqui a oração de Neemias. Nós perguntamos, meus irmãos, por quê? Porque Neemias é um personagem de grande destaque nas Escrituras. Por que que a história de Neemias
tem inspirado muitos escritores a escreverem livros, e temos alguns livros aqui na nossa biblioteca sobre Neemias, sobre a sua liderança. Muitos livros já foram escritos destacando a liderança, mostrando princípios de liderança baseado na vida de Neemias. Por que que este homem, um copeiro, ele então, em 52 dias, ele fez algo que em 90 anos foi impossível ser realizado? Encontramos aqui no livro de Neemias que ele foi para Jerusalém e ele, em 52 dias, ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Durante 92 anos, não conseguiram. As pessoas que estavam lá, que retornaram, acharam que aquilo seria impossível. Mas este homem, em 52 dias, ele realizou esta obra. Quais são os segredos deste homem? Nós podemos apontar, lendo o livro de Neemias, que um dos seus primeiros segredos deste homem ter sido tão vitorioso, ter sido um líder eficaz, é que Neemias, ele era um homem de oração. Nós encontramos, desde o capítulo 1, sempre Neemias e os outros capítulos, este livro todo, Neemias orando, buscando a orientação de Deus. E por ele ter sido um homem de oração, ele teve êxito na obra do Senhor. Então, Neemias é o exemplo para todos nós de um obreiro bem-sucedido, de um líder, de um servo do Senhor, de um homem usado por Deus, que compreendeu o valor e a importância da oração na realização da obra do Senhor. Todos nós, direta ou indiretamente, estamos envolvidos com a obra do Senhor. Mas sabemos que muitos são chamados, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de forma geral, mas Deus tem chamado pessoas específicas para ministrarem na sua casa, para serem obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, irmãs e irmãos que estão diretamente envolvidos na obra do Senhor, e para que possamos ter êxito, para que possamos realizar a obra, precisamos então compreender o valor da oração. Talvez você pergunte para mim, mas o que é, pastor Edson Miranda, a oração? A oração, meus irmãos, é um diálogo. É um diálogo do crente para com Deus. Isso significa que orar basicamente é falar com Deus. Orar é diálogo. Orar é falar com Deus. Nós sabemos que Deus fala conosco de muitas maneiras. E Ele fala conosco através da sua palavra. Através da sua palavra e através do seu Espírito e através do seu Filho Jesus Cristo, Deus fala conosco. Deus fala através da sua palavra. E nós falamos com Deus através da oração. Portanto, meus irmãos, a oração é parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor.
O verdadeiro cristão, o verdadeiro obreiro, ele entende, ele compreende que a oração deve ser uma prática constante em sua vida, para que ele possa ter vitória, ter comunhão com Deus. E então Neemias foi um homem bem sucedido, foi usado por Deus. Ele valorizava a oração. E nós queremos aqui nesta oportunidade mostrar para alguns irmãos, para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo por esta live, o que nós podemos aprender com a oração de Neemias. Nesta oração de Neemias, nós podemos tirar lições valiosas que podem muito bem servir de modelo para nós. Temos vários modelos de oração na Bíblia. E aqui também, estudando a oração de Neemias, podemos aprender algo que foi útil para Neemias e com certeza também é útil para nós. Vamos então estudar um pouco sobre esta oração. Nós aprendemos com a oração de Neemias que diante de uma necessidade, diante de uma situação hostil, adversa, nós devemos orar, devemos clamar ao Senhor. Quando somos notificados de algo errado que está acontecendo, nossa primeira atitude deve ser orar e buscar o Senhor. Aprendemos que a oração deve ser precedida por um conhecimento de uma necessidade específica. Deve nos levar à oração, a uma oração profunda. Temos uma necessidade específica. O que vamos fazer? Vamos então orar. E foi o que aconteceu com ele. Aqui no versículo 1 ao versículo 4, quando ele recebe a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, que havia grande miséria, desprezo, que os muros estavam fendidos, ele foi notificado de uma situação. Havia uma necessidade, ele teve conhecimento de uma necessidade específica. Os muros precisavam ser construídos. O povo estava desprotegido, vulnerável, diante desta necessidade específica que lhe foi apresentada. A primeira coisa que ele fez foi orar. Então isto é uma lição para nós. O conhecimento das condições do seu povo leva Neemias a orar. Ele se importou. Teoricamente, ele não precisava se importar. Ele estava vivendo confortavelmente no palácio de Suzã, na fortaleza. Mas ele então tomou uma atitude, ele agiu, ele se importou, ele começou a orar. Existe alguma área, meu irmão, da sua vida, ou em sua família, que está em condições tristes, deplorável, humilhante? Você tem notícia de alguma coisa que está acontecendo,
triste, humilhante como esta situação, e o que você tem feito? Qual é a atitude que devemos tomar quando tomamos conhecimento de uma situação deplorável, um problema sério? Nós devemos, então, orar, buscar ao Senhor, se humilhar, se quebrantar, jejuar. Então, diante de uma necessidade específica, diante de um problema apresentado, até mesmo na obra do Senhor, nossa primeira atitude deve ser esta: assentei-me e chorei. Você chora quando vê a obra do Senhor desta maneira que Neemias viu, deplorável, caída, muro fendido, o inimigo zombando. E ele então, assentei-me, chorei e lamentei, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, que diante, meus irmãos, dos problemas apresentados, possamos ter esta atitude de Neemias. Antes de qualquer coisa, chorar, se humilhar e orar e buscar ao Senhor. Uma outra coisa que podemos aprender aqui com esta oração, uma outra lição, que a oração tem de ser conduzida numa atitude de reverência. A oração deve ser feita com uma atitude de reverência. Observe que ele, quando começa a orar aqui, no versículo 5 e no versículo 6, ele faz esta oração com uma atitude de reverência. Ele começou a oração com adoração. Não foi logo apresentando o problema. Ele começou com oração, com louvor, depois da adoração e do louvor, numa atitude humilde, uma atitude de reverência. Então ele fez a sua petição. Vamos ler como ele começou a sua oração? Ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus. Dirige a sua oração ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos senhores, Deus dos céus. E ele começa então a louvar, a adorar Deus grande e terrível, Deus que guarda o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele adora, ele louva, ele reconhece a grandiosidade de Deus, se coloca como servo, chama a Deus de Senhor, grande e terrível. Aí depois, então, numa atitude de reverência, e ele então começa o seu pedido: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos para ouvires a oração de quem? Do teu servo. Chama Deus de Senhor e se coloca como servo. De dia e de noite, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai.
Então, esta é a segunda lição que nós aprendemos aqui, que Neemias conduziu a sua oração como uma atitude de reverência. Mas, meus irmãos, não é isso que nós temos observado ultimamente no meio evangélico, principalmente aqueles que apregou o falso ensino da teologia da prosperidade. As pessoas estão abandonando o verdadeiro evangelho, a simplicidade do evangelho. O evangelho é simples. Fico inventando coisas, modismos. Quantos modismos aparecem e surgiram aqui na igreja, principalmente brasileira. E um dos modismos é esse, que a pessoa deve se dirigir a Deus não pedindo, mas reivindicando, de maneira arrogante. Os pregadores da teologia da prosperidade tratam Deus como se ele fosse um servo e nós, os senhores. Eles determinam, dizem que não aceitam a situação, determinada situação. Tem um pregador aí, muito famoso da teologia da prosperidade, dizendo que você nunca deve orar a Deus dizendo as palavras, seja feita a tua vontade, mas pressione Deus, é seu direito. Reivindique, profetize. Você já foi no culto onde o pregador, que não pode ver o microfone sem fio, que ele sai rodando púlpito de um lado para o outro, não consegue ficar parado no púlpito trazendo uma mensagem coerente, com a introdução, com seus toques, uma boa homilética, com clareza, não. Faz aquela papagaiada e o povo lá, delírio, e ele com o microfone sem fio, desce, roda para lá, para cá. Um verdadeiro espetáculo. Profetiza para o irmão do teu lado. Como vai profetizar? Como é que você pode mandar para o irmão profetizar? Se a Bíblia diz que a profecia não é produzida por vontade humana. E ele, o pregador, diz, determine. Você quer uma casa, você quer um carro, determine. Isto é um falso evangelho. Evangelho para enganar o povo, e o povo vai, aquela multidão, aceita qualquer coisa, aplaudem, dão um gritinho na igreja, já viu agora a onda? Em vez de dar glória a Deus, é tudo parece que é tão belo. Aquelas orações com o som bem alto, som ligado. Como é que você pode estar pregando e alguém está com o som tocando? Se Paulo fala que quando alguém profetiza, quando alguém prega, o outro tem que estar calado. Não dá para fazer duas coisas, ou você prega ou você canta. Tem o momento do louvor e tem o momento da pregação. Isso é a teologia da prosperidade. Mas o verdadeiro evangelho não. Quando nós nos dirigimos a Deus, diante de uma necessidade, temos que ter uma atitude de reverência. Tomemos cuidado, meus irmãos. Estamos tratando com o Todo-Poderoso. E hoje em dia, pode tudo. Pode de qualquer maneira entrar na presença de Deus. Posso ir para a igreja em short, de bermuda, com a camisa do time. Vale tudo. Vocês estão errados, certos somos nós. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Falta de reverência na casa do Senhor. Então esta oração aqui de Neemias nos mostra que quando estamos nos dirigindo a Deus, fazendo uma oração, temos que ter uma atitude de reverência.
Estamos diante do Deus poderoso, grande e terrível. Não entra nesta onda, meu irmão. Isto é o falso evangelho. Isto é semear da carne. Lá na frente você vai ver o resultado: destruição. O evangelho que produz efeito é o evangelho bíblico, a mensagem bíblica. E aqui está este ensinamento de Neemias. Reverência. Atitude de reverência diante do Senhor. O que aprendemos aqui com a oração de Neemias? Um outro ensinamento, que a oração precisa ser perseverante. A oração tem que ser contínua. Deus pode operar imediatamente, mas existem situações que Deus tarda para nos atender. É a vontade dele, não é nossa. Então a oração, diante de uma necessidade específica, como foi aqui de Neemias, tem que ser uma oração contínua, perseverante. Não é hora hoje, não foi resolvido o problema, abandona tudo. Não. Então nós vemos aqui no capítulo, no versículo 6, que ele diz aqui, que hoje faço, falando da oração, perante ti de dia e de noite. Então é muito claro aqui o texto bíblico. Ele orava de dia e de noite. Ele chorava de dia e de noite. Ele jejuou de dia e de noite, mostrando o quê? Que a oração tem que ser contínua. Você tem sido, meu irmão, perseverante em orar? Ou você tem desistido? Ou você tem desanimado? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, a parábola do juiz iníquo, e ele inicia no versículo 1 dizendo assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Então ele conta a parábola aqui desse juiz, que havia naquela cidade uma viúva, ela ia pedir para o juiz, e o juiz, para atender uma situação, não atendia. Mas de tanto ela insistir em persistir, o juiz então atendeu. E assim também aconteceu com Neemias, orava de dia e de noite. Se você ler aqui o capítulo 1, diz que ele recebeu a notícia no mês de Quisleu, no ano 20º. E no capítulo 2, versículo 1, diz aqui que sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que ele então foi conduzido à presença do rei, e o rei então autorizou que ele saísse de Suzã e fosse reconstruir os muros. Portanto, aqui, do capítulo 1 ao capítulo 12, levou 4 meses. Então fica aqui muito claro, entendemos aqui com clareza, que antes dele receber a resposta de Deus, a autorização do rei para ir edificar os muros, ele orou 4 meses. Não tomou nenhuma atitude, não procurou o rei. Ele orou sobre aquela situação, entregou nas mãos de Deus, aguardando Deus abrir uma oportunidade. E foi o que aconteceu. Ele foi servir ao rei, estava triste, o seu rosto
rei percebeu e o rei indaga a ele o que estava acontecendo, o motivo da sua tristeza. E o que diz aqui o capítulo 2, versículo 4? Ele então, e o rei me disse, que pedes agora então? O rei pergunta para ele, o que está acontecendo, ele relata, o que você quer? Antes de ele expor ao rei o que ele queria, diz aqui, orei ao Deus dos céus. Ele orou primeiro para Deus abrir uma porta. Quando Deus abriu a porta, antes de ele colocar o seu desejo perante o rei, diz aqui que ele orou novamente ao Deus dos céus. Então a oração tem que ser perseverante. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, uma outra lição, que nós aprendemos aqui com Neemias, que a oração, meus irmãos, ela tem que ser acompanhada de confissão. Por quê? Porque nós erramos, meus irmãos. Como falamos aqui, tem que ser com reverência, com humildade, estamos perante o Senhor. E também na nossa oração deve ser acompanhada de confissão. Precisamos reconhecer a santidade de Deus, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. Neemias, então, fez uma confissão específica e uma confissão geral. Neemias crê que a miséria de Jerusalém está relacionada diretamente com o pecado não confessado do povo. A situação que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele tinha consciência que era pecado não confessado. Antes de qualquer coisa, precisamos resolver o problema do pecado. Não adianta querer enganar Deus. Campanha de oração, 21 dias de oração, culto de libertação, culto de prosperidade, culto de restituição. Meu irmão, que é isso? Todo culto é culto da família, todo culto é culto de pregação, todo culto é culto de oração, todo culto é culto de ensino, não tem culto específico para nada. Culto de restituição, não. Então nós lemos aqui, vamos ler aqui então o que diz aqui a parte B do versículo 6 e do versículo 7. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Veja bem aqui, ele usa a primeira pessoa do plural, pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, nós pecamos. Eu pequei, a casa do meu pai pecou. De todo nos corrompemos, plural, contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Meu irmão, se estão te ensinando errado, hoje eu estou te ensinando certo. Não caia nessa, não. É preciso se acertar com Deus. Quer vitória na tua vida? Quer ver oração respondida? Tem que confessar o pecado. Não tem que determinar nada, não. Tem que reconhecer diante de Deus suas falhas. Se ajustar diante de Deus. A primeira coisa, a coisa mais importante, antes de ter ser atendida a sua oração, é você se consertar com Deus. Neemias sabia disso. Eu vou orar. Mas o problema aqui
é pecado. E muitas de nossas situações difíceis, é óbvio que não são todas, estão relacionadas a pecados, pecados cometidos. E muitas vezes pecados que ainda não foram confessados e não foram abandonados. É isso que você tem que ouvir quando entra numa igreja. Ser confrontado contra o teu pecado. É a mensagem ser pregada no púlpito, cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo te convencer. Eu falhei, eu errei, eu não tenho reverência, eu não tenho respeito ao Senhor, eu fui negligente, eu sou falho. Ele é Deus grande, terrível, majestoso. Eu sou servo, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Confesse seus pecados ao Senhor. E assim Deus vai te abençoar. Está orando? Não está tendo vitória? Já confessou o teu pecado? Então, meus irmãos, nós observamos que ele, Neemias, se identifica com o pecado do povo. É necessário confissão geral e é necessário confissão específica. Como igreja, precisamos dizer, nós erramos. Como igreja, negligenciamos a oração. Como igreja, vivemos num mundo de fantasia. Como igreja, nos afastamos do evangelho genuíno. Como igreja, aderimos modismos, como G12, como movimento celular, reunião de células, que ensina na regressão um monte de coisa errada, movimento de crescimento. Erramos. Nada disso é bíblico. Erramos. Quando entramos pela teologia da prosperidade, nos afastamos da mensagem pura do Evangelho. Não cremos mais no Evangelho. Acreditamos que nós podemos influenciar o culto, podemos fazer um culto melhor, nós podemos fazer um culto mais espiritual. A arquitetura, a maneira que arrumamos o banco, a iluminação da igreja, isto sim é que vai influenciar. A música tocada, os instrumentos, a qualidade do conjunto que canta, isto tudo cria um ambiente espiritual. Luzes apagadas, ou é melhor para buscar a Deus. Tudo história, modismos, e é preciso então reconhecer, Senhor, nós erramos. Nós estamos errados. Nós nos afastamos do verdadeiro evangelho. Estamos no caminho errado, caminho da ilusão. E também dizer, não somente geral, mas especificamente cada um per si. Eu errei. Eu também errei. Então Neemias fez isso. Ele se identifica com o erro do povo. E o verdadeiro líder espiritual, ele se identifica com o erro do povo, porque ele é o líder. Se o povo erra, ele também é o responsável. Ele tem que se identificar. Eu sou o responsável. E ele falou aqui, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti. Também ele se identificou, eu pequei também. E a casa do meu pai, nós pecamos. Não obedecemos os teus estatutos, aquilo que foi ordenado, inventamos coisas novas, entramos pelo caminho errado, ficamos fascinados por o ensinamento. Paulo não fala isso aos Gálatas. Vocês começaram tão bem,
vocês começaram bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Começando pelo Espírito, estão terminando na carne. Corrias bem. O que vos fascinou? Paulo estava de boca aberta, porque os irmãos da Galácia foram envolvidos com a apostasia. O que aconteceu com as igrejas da Galácia? Ia tão bem, estavam dentro da palavra, eu ensinei, e entraram pelo judaísmo, igrejas judaizantes, que você vê direto hoje em dia aí. E a palavra de Paulo ainda continua hoje. O que aconteceu com você, meu irmão? O que aconteceu com a tua igreja? Ia tão bem. Corrias bem. O que aconteceu? O que vos fascinou? Foram o quê? O que foi que te fascinou? Os modismos das igrejas neopentecostais? E então nós precisamos reconhecer o nosso erro. É necessário confissão específica e geral. Uma outra coisa que aprendemos aqui com a oração de Neemias, que a oração precisa se basear nas promessas de Deus. Ele lembra as promessas de Deus. Veja versículo 8. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus. E ele traz a memória. Lembra-te, pois, do quê? Da palavra. Olha a importância da palavra. Tão desprezada a palavra hoje. Tão desprezada a palavra hoje. Os púlpitos estão fracos. Falta palavra no púlpito. Falta graça de Deus. Palavra substanciosa. Entretenimento. Os púlpitos viraram palco. Púlpito virou palco. Palco de entretenimento. De algazarra. De reverência. Nos púlpitos colocaram dança. Nos púlpitos colocaram coreografias. E onde está a palavra? Onde está o velho púlpito que valoriza a palavra? A palavra é tudo. Mas o diabo quer tirar a palavra da igreja. Palavras rasas, frases de efeito. Mas aqui ele fala, lembra-te, pois, da palavra. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Está falando das Escrituras. Teu servo dizendo, aí ele conhecia a palavra. Vós transgredireis e eu vos espalharei. Ele conhecia a Bíblia. Mesmo estando ali, habitando numa terra pagã, diante de pessoas ímpias, o rei não servia a Deus. Lá na Babilônia, Suzã, o povo não servia a Deus. Ele era prisioneiro, cativo, mas ele conhecia a palavra, ele lia a palavra, ele sabia das promessas. E vos espalharei, era a mensagem bíblica. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. E ele vai então relatando. Então a mente de Neemias estava saturada com a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra e ele se lembrava das suas promessas. Você conhece a palavra de Deus? Você valoriza a palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem sobre esta tua situação específica? Quais são as promessas de Deus para nós?
Quais são as promessas escatológicas para nós? Mas as pessoas não querem ser saturadas da palavra do Senhor. Como poderemos orar de maneira eficaz se não conhecemos a palavra de Deus? Então nós aprendemos que precisamos orar, que a oração precisa basear-se dentro das promessas de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração caminham juntas. E meus irmãos, eu fico muito triste, quando eu olho aqui para a biblioteca que nós temos duas grandes bibliotecas aqui na igreja. Livros, tem mais de 1000 livros aqui, com certeza, a nossa biblioteca. Livros antiguíssimos. Nosso pastor Natanael trouxe todos os meus livros para cá, só os meus, tem 600 livros aqui, desde 75. Separamos tudo, catalogamos tudo, tem tudo no computador, você bate lá um determinado estudo, recortes de jornais evangélicos antigos. Não vejo um irmão, não vejo um jovem vir aqui fazer uma pesquisa. Não tem uma pessoa que vem aqui pegar um livro de teologia sistemática. Quantos livros temos aqui de escatologia? Não conhece a Bíblia, as doutrinas fundamentais da Bíblia. Como você vai ser um bom obreiro? Raso, sem conteúdo? Não. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Eu admiro quando vejo uma pessoa que é estudioso da Bíblia. Eu me lembro do pastor Elienay Cabral, grande teólogo, meu professor de teologia no Instituto Bíblico. Ele dizia assim, e ele viajou por Brasil todo, fazendo campanhas, cruzadas das Boas Novas com o Bernardo Johnson, e ele dizia lá no Instituto Bíblico, quando ministrava a sua palavra, eu conheço um pregador quando vou na casa dele. Eu viajo pelo Brasil afora, vou na casa de muitos pastores, mas a primeira coisa que eu oro quando entro na casa de um obreiro é a sua biblioteca. Se eu vejo um pastor com meia dúzia de livros, já sei quem ele é. Como que um pastor não tem uma boa literatura, não pesquisa, tem 2, 3, 4 livros, não conhece nada. Então, nós aprendemos aqui que a nossa oração tem que basear-se nas promessas de Deus. E precisamos conhecer a palavra do Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos aqui com Neemias, que na oração temos que compreender a parte que teremos de desempenhar como resposta à nossa própria oração. Ou seja, precisamos entender que nós oramos pedindo para Deus agir, mas que a solução que Deus tem, a resposta que Deus tem, o instrumento que Deus tem para usar, somos nós mesmos. Veja aqui no versículo 11, ele diz, Senhor, está orando, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu povo e à oração dos teus servos que desejam
temer o teu nome, e faze prosperar hoje quem? O teu servo, ele. E dá-lhe graça. A quem? A ele, o teu servo, perante este homem. Então ele compreendeu que ele estava orando, mas que ele tinha que desempenhar algo como resposta à oração. Ele tinha que falar com o rei. Muitas vezes nós somos a resposta às nossas próprias orações. Ele era a resposta da oração. Já parou para pensar? Ao orarmos por mais obreiros, nós talvez sejamos a resposta a esta oração. Senhor, envia obreiros para a tua seara. E você pode ser a resposta a esta oração. Ao orarmos para que as necessidades de alguém sejam supridas, talvez nós sejamos a resposta. Está orando para Deus resolver um problema de alguém? Talvez você seja a resposta. Ao orarmos para que algo seja feito, talvez nós sejamos a resposta como executores. Então aprendemos aqui que na oração temos que compreender a parte que teremos que desempenhar. Deus faz a parte dele. Quando oramos, estamos nos colocando à disposição de Deus para sermos instrumentos. Olha a responsabilidade de uma oração. Quando você ora, você está se colocando à disposição para ser um instrumento de Deus. E Neemias, então, ele ora, mas ele fala, Senhor, abençoa, dá graça aqui ao teu servo. O problema está aí, a necessidade está aí. Eu sou um copeiro, mas eu, Senhor, eu quero ser a resposta da tua oração, eu quero ser um instrumento. Me dá graça, Senhor, para eu ser este instrumento. Capacita-me. Estamos prontos a permitirmos que Deus nos use? Você está pronto a permitir que Deus use você como resposta à sua oração? Quando você ora pela igreja perseguida, você se coloca como alguém que Deus possa usar para ir aos campos missionários? Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, então, entender a importância da oração. E através, então, da oração, nós seremos grandemente abençoados. E então que possamos não negligenciar uma vida de oração particular, contínua, de dia, de noite, pautado dentro da palavra, para que possamos ser usados por Deus. Meu irmão, não tem outro caminho. Se você ler ali Atos dos Apóstolos, você vai ver. E tendo orado, o Senhor derramou o seu Espírito. E tendo orado, o templo tremeu. E tendo orado, o lugar tremeu. Através da oração, Deus movimenta, Deus salva. Ah, eu quero a minha igreja cheia. Vamos usar o método de célula. Vamos usar o método de G12. Não. É orar. Porque quem salva é o Senhor. Não adianta. Você pode pregar, usar qualquer método. Se o Espírito Santo não operar, quem acrescenta as pessoas da igreja é o Senhor. Está lá em Atos. Acrescentava o Senhor aqueles que tinham se convertido. É só fazer o básico, que é orar, buscar a Deus, pregar o evangelho puro, verdadeiro. E Deus vai
movimentando e vai salvando. Então vamos orar. Se nesta oportunidade você está passando por uma situação ou foi informado de alguma situação difícil, como foi Neemias, que possamos então fazer como ele, se colocar diante do Senhor de dia e de noite, orar, jejuar, para que possamos então receber a vitória. E Deus respondeu à oração de Neemias, o rei permitiu, ele fez uma comitiva, ele foi e retornou para Jerusalém, e em 52 dias ele edificou os muros. Então foi um instrumento que Deus usou. Oremos. Pai Celestial, somos gratos a Ti por esta oportunidade de termos aqui divulgado a Tua palavra sobre a importância da oração, aonde estudamos aqui sobre a oração de Neemias, procuramos tirar algumas lições, que todos possamos compreender o valor da oração contínua, desta comunhão diária contigo, Senhor. E nós apresentamos a Ti, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldade, têm problemas, que foram informados de alguma situação difícil. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Tu és um Deus grande, magnífico, poderoso, que Tu possas estar agora ouvindo os nossos pedidos, Senhor, e conforme a Tua vontade, nos atendendo e nos dando a vitória, Senhor. Responde às nossas orações pela Tua infinita misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e divulguem, compartilhem esta mensagem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi abençoado? Abençoe o outro também. Amém.